gentedeopinião.com.br, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, Gente de Opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. O que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião, liberdade de expressão. Conversar um pouco sobre o tempo em que nós tínhamos futebol e por que esse futebol não foi para frente com Walter Santos. Fique por perto, eu volto já já. Mas o que aconteceu com o futebol de Rondônia, com o esporte de Rondônia de uma forma geral? Porque já tivemos aqui voleibol, basquetebol, o futebol de salão. O que aconteceu que essa coisa foi caindo? Eu posso dizer que aqui já teve carnaval, aqui já teve não sei o quê, quer dizer, a cidade do Jatinha... Já teve? Olha, nesse aspecto aí a gente pode até fazer assim uma retrospectiva, já que nós estamos no final do ano. O amador, Léo, ele era sustentado pelo amor da camisa mesmo. Uhum. E nós éramos clubes aqui como Ferroviário, Mota, Ipiranga, São Domingos, Botafogo, espetaculares, porque realmente a gente praticava o bom futebol. Futebol norte aqui a gente comparava quase todos os outros futebol que rodeavam a parte de Rondônia, como é o Amazonas, como é o Pará, como é Cuiabá, onde a gente enfrentava esse pessoal todo, e aqui dificilmente venciam a gente. O próprio Acre tinha dificuldade de vencer, era um páreo muito grande e, sabe, por amor à camisa, por aquela evolução que nós sempre tivemos em favor do futebol, que os anos 70, que foram os grandes craques que tiveram exatamente na seleção, a gente compara exatamente como hoje conosco, e é bom comparar isso, a gente se sente bem, porque você sabe, praticamente a gente tomava uma evolução dentro do futebol. Era estádio cheio, naquele tempo, Léo, impressionante, isso aí não vou esquecer, a gente fazia concentração com futebol amador. Hoje nós temos um futebol profissional com 23 anos, que ainda é muito pouco, segundo o nosso presidente da federação, é muito pouco, ainda estamos caminhando, mas esse caminhar aí, quanto mais cedo melhor para nós não estamos caminhando, eu acho que talvez engateando, né? Então você vê que naquele tempo a gente fazia, cara, aquelas chamadas paradas em hotéis para poder no outro dia dar todo mundo bem, e vinha psicólogo, vinha tudo. No futebol amador tinha tudo isso. Quer dizer, um moto, um Ferroviário sacudia a galera. Um Ipiranga, um Flamengo, um Botafogo, nossa, amanhã é estádio cheio. Eu estava ouvindo você falar essa semana a respeito do moto que não vai participar do campeonato. Não vai participar. O moto, ele tá. Aí nós vamos partir pro outro lado. Aí nós vamos partir pro outro lado, que é aquele que eu tô batalhando o dia todo. Eu tô quase todos os dias falando. Eu digo assim, não tô criticando, eu tô dando sugestões. Não façam isso, por favor. Em termos de colocar aquele estádio Olísio Ferreira como uma mini cidade olímpica, como querem fazer. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu digo, aquilo ali é espaço para muito, muito pouco ter um estádio. O que eles têm que fazer? Reformar, governador, é isso aí, governador. Eu aproveito o Léo por hoje estar sendo olhado por milhares de pessoas aqui que ele me convidou. Eu digo, poxa, eu vou pegar minha oportunidade de mão cheia. Para não fazer isso, ainda bem que já foi cortado hoje pelo Tribunal de Contas as licitações. A gente não tem condição de fazer uma pista olímpica ali. Não tem. Aquela história de fazer o cara disputar uma corrida com um ângulo de 90 graus, talvez para cavalo, e somente no xadrez, porque ninguém vai fazer uma curva de 90 graus, porque você tem que frear para começar tudo de novo. Não existe isso. Então não tem condição de você fazer uma volta ali. Não há condição de você fazer piscina. Então vamos fazer o seguinte: é uma porcaria de estádio. Mas vamos fazer o seguinte, deixa lá como estádio de futebol e estamos conversando. Não precisa mais nada, deixa ali. Porque a outra parte nós já temos. Para basquete e vôlei a gente tem lá o Cláudio Coutinho. Mas também não temos, Léo. Está interditado há um bom tempo. Mas também não temos. Há quase mais de 5 anos que aquilo ali está interditado. É uma situação assim desprivilegiada dessas nossas autoridades que deixa a gente impressionado. Primeiro porque eu acho que eles não sentem a vida do esporte, Léo,
Dentro deles não, eles pensam na saúde, pensam na segurança, pensam em tudo, mas esquece o lazer. Olha, e se pensa na saúde, na segurança e no resto, também estão pensando muito pouquinho, porque está faltando muita coisa para nós aqui. Pois é, ainda bem que você é um cara atualizado dentro desse esquema, mas eu digo isso, então é outra situação para nós. Milhares de estudantes, Léo, de adolescentes. Esse garoto aqui tem onde treinar? Não sei se tem. Só tem lá na academia Só na academia. Cara, se o ginásio de esporte Cláudio Coutinho tivesse em condições excelentes para ele fazer seus treinamentos lá dentro, não era uma saída pro nosso Arthur? Dia desse eu tava conversando aqui, não me recordo exatamente com quem, mas eu me lembro que eu falei o seguinte: olha, para treinar futebol e fazer escolinha, que tudo vem daí, né? Vem dali, da hora que o moleque tá começando a vestir calção, tá começando com o Pedro Strutos hoje, a respeito disso, da mãe fabricando calção, preparando bola de meia, tudo começa ali assim. Não tem a dúvida. É o seguinte, se você tiver lá o colete, cone e um técnico com vontade de ensinar, você já tem metade do caminho. E é o seguinte, gente, isso dá muito menos trabalho e isso custa muito menos do que você tirar o menino das drogas mais tarde. É verdade, dá menos dor de cabeça, né? A gente vê aí Porto Velho com alto índice de criminalidade, crianças na rua. Hoje, infelizmente, teve um atleta lá da academia lá que foi assaltado pelo moleque, cara. Chegou pra casa com uma faca pedindo celular na porta da academia, saindo da academia. Lá na academia? Saindo da academia lá, botou a faca, o celular. Um projeto social que tirasse as crianças da droga, fazer um projeto social. Cara, ia ser muito bem visto pela sociedade, mas hoje não tem incentivo pra nada. Eu fico olhando o seguinte, o Torres tem uma academia que é colada do lado do comércio do pai dele, quer dizer, foi uma coisa adaptada. E ali na frente a gente tem toda uma estrutura que poderia ser utilizada para muita coisa, que é o Parque de Exposição, onde você nasceu praticamente. Verdade, onde foi criado ali. É verdade. E tá lá hoje, não é mais o Parque de Exposição, ninguém sabe exatamente o que é aquilo, mas tem espaço para você fazer muita coisa. Ali sim a gente poderia fazer uma Vila Olímpica, sei lá que nome a gente pode dar para isso. Pode, Walter? Pegando todo, pode. Pode, né? Pode. Dá, CT, né? Hoje, né? Uhum. Então a gente poderia esticar, porque tem aquela parte da frente que seria exatamente a manobra para as entidades ter os seus prédios ali e depois daquele fundo todo para fazer, cara, o que pensam. Tá aí um bom local e é do governo. Não tenha dúvida. Bom, sem falar que no Brasil é país sede das Olimpíadas, né? Então, cadê o planejamento, a infraestrutura para abranger o esporte, para incentivar a crescer o esporte? O Arthur fez até a campanha do Ministério Público agora, Conte Até 10. Saiu em todas as escolas do estado de Rondônia, aquela propaganda Conte Até 10, ele fez a propaganda, né? E infelizmente a gente não pôde até contar com o apoio do MP, que tinha prometido de ajudar a gente, com o Arthur, a gente correu atrás também, nós tivemos esse apoio. Bom, gente, eu estou esperando aqui sua resposta. Se você está mandando aí alguma coisa pelo SMS, por favor, já vai soltando aí assim. A gente vai dar um pulinho lá em Ji-Paraná também. Vou conversar com meu amigo Natalino Júnior, outra pessoa que é muito ligada no esporte. Agora, vem cá, por que o esporte no interior está indo melhor do que o esporte da capital, o Walter? Detalhes, Léo, detalhes importantíssimos. O interior, ele é menor. O interior, ele tem o quê? 150, tem alguns que puxam para 150 mil pessoas. Nós aqui na capital somos 400 mil, vamos dizer assim, né? Então, existe assim uma espécie de divisão de coisas. Essa divisão mexe, porque tem o moto, tem o ferroviário, tem o Genos. Aí o que acontece? Eu não sei por que motivo a nossa prefeitura não toma frente de sustentar, pelo menos viabilizar. De apoiar, né? De apoiar, né, meu? Essas entidades que são daqui da cidade. O que acontece no interior, Léo? Ji-Paraná, 8 anos campeão. O que acontecia? Exatamente, os caras carregavam aquelas sacas de arroz, de feijão nas costas para ajudar o Ji-Paraná a ser campeão. Esse aqui é o grande problema. Então, cara, dentro desse parâmetro aí, é muito difícil vencer o interior, porque eles fazem antecipado e são apoiados. Olha, antes que eu já tô com o Natalino aí na ponta do Skype. Ele tá no Skype hoje, né? É muito legal. Tá no telefone. O Natalino, me dá só um minutinho e roda, por favor, essas duas mensagens que chegaram aí agora. Uma falando a respeito, Léo, parabéns por estar no seu programa, o Walter Santos. Esse tem história no esporte de Rondônia. É o Benedito, aqui de Porto Velho. E uma outra mensagem, Léo, que está faltando no futebol do estado
é uma mudança na Federação de Futebol. Temos que mostrar que esporte é... Quem dera se você tivesse a possibilidade de fazer essa mesa redonda. Eu acho que tem, né, Léo? Tem. E que ela não fosse só aquela primeira, né? Fosse dada uma continuação, para que a gente pudesse falar mais da vida esportiva de nosso estado. É do nosso estado, porque, Léo, hoje nós não temos nem sequer o projeto de uma lei esportiva. Isso aí não vai deixar a gente ir a canto nenhum, cara, enquanto a gente não tiver isso. Olha, sinceramente. Tem um tipo de esporte que é corrida com barreiras. No Brasil, quem trabalha com esporte, qualquer que seja ele, na verdade, disputam a corrida com barreiras. Concordo. Porque as barreiras são enormes, são perenes, não acabam. E eu vou te contar um negócio: a cada vez que a gente ultrapassa uma, parece que eles colocam mais alguns centímetros lá em cima pra gente bater o joelho e arrebentar a cara no chão. É verdade. É uma pena que o Brasil encare dessa forma. Mas enquanto a gente tiver vontade de falar e a capacidade de se indignar, a gente vai continuar fazendo exatamente isso. Muito boa noite, obrigado a todos vocês. A gente vai encerrando aqui o programa. Obrigado, Arthurzão. E para encerrar o programa, uma frase de Pitágoras para você refletir: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Boa noite, bom sono, bom sonho. Tenham todos um ótimo final de semana. Muito obrigado a todos e até segunda. Às 8h30 a gente tem um encontro marcado. 8h30, tempo real. E amanhã eu tenho aqui o Papo de Redação ao meio-dia. Eu e mais ao meio-dia não, às 11 horas, é isso? Às 11 horas. Eu e mais aquele mundo de dinossauro conversando fotoca. Do jeito que a gente está acostumado a fazer. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. gentedeopinião.com.br, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, Gente de Opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. E o que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião, liberdade de expressão.